Nosso papo de hoje é sobre regulamentação da educação domiciliar. Vamos entender o que é isso e por que a gente quer ou precisa regulamentar essa atividade da educação domiciliar. Eu sou Marília Zamoner, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. Então, a gente tem falado aí, né, tem um projeto de lei, inclusive no Senado atualmente, a gente está aqui em setembro de 2025, e tem um projeto de lei no Senado para regulamentar a educação domiciliar. A ideia de regulamentar a educação domiciliar não é nova, ela é antiga, né? Eu já falei aqui algumas vezes no canal que a atual LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela é uma lei de 1996. E lá no artigo 1º dessa lei, ele diz lá, né, que esta lei, ou seja, esta Lei de Diretrizes e Bases da Educação, se aplica à educação escolar. E ela foi feita assim porque junto com este projeto de lei que se tornou lei, veio outro projeto de lei que pretendia justamente regulamentar a educação domiciliar. Bom, o que é regulamentar, né? O que é regulamentar uma atividade qualquer que seja, né? É você estabelecer uma norma que estabelece os limites dessa atividade. Então, a gente tem, por exemplo, as profissões chamadas profissões regulamentadas, né? São profissões que têm uma lei que diz quais são os limites dessa atividade. E quaisquer outras atividades que são regulamentadas, né? Você tem, por exemplo, licitações. Licitações tem uma lei que regulamenta essa atividade, portanto, coloca uma série de limites, estabelece conceitos, requisitos, etc. Então, é uma lei que trata daquela matéria, daquele assunto, estabelecendo, então, os limites de atuação das pessoas, geralmente dos particulares, não é? Para que queiram exercer aquela atividade. Quaisquer outras coisas funcionam dessa forma, né? Então, por exemplo, você tem um Código do Consumidor. O que é um Código do Consumidor? É uma lei ordinária que estabelece regras de consumo, limites, direitos, deveres, etc. Né? Então, quando a gente traz esse assunto da regulamentação para essa atividade da educação domiciliar, a gente está dizendo que uma lei dirá como que as famílias educadoras ou que quem quer exercer essa atividade deva fazê-lo, não é? A gente tem que sempre lembrar que quando você tem uma norma, uma lei, não é? Essa lei, lógico, vem das fontes estatais. Então, é o Estado que, através desta norma, desta lei, do processo legislativo, legalmente constituído, terminado lá, né, na Constituição Federal, ele, através, então, dos nossos representantes, não é? Ele diz como que a gente pode exercer essa atividade. Toda vez que a gente resolve regulamentar uma atividade e, portanto, colocar essa atividade dentro de uma lei, a gente perde liberdade. Tá? De cara. Por quê? Porque a lei, a norma, vai limitar essa atividade, vai estabelecer regras, limites, requisitos, obrigações. Então, se hoje determinadas atividades são feitas de certa forma, se vem uma regulamentação, ou seja, se vem uma lei, elas obrigatoriamente passam a dever ser feitas de outra forma, da forma como a lei limitou. Então, quando vem regulamentação, significa limite, significa perda de liberdade, perda de possibilidade de escolha. Algumas pessoas dizem, não, mas tem que regulamentar a educação domiciliar, porque senão é uma festa, né? Qualquer um vira educador, os pais ensinam o que querem para os filhos, e aí você não tem exatamente como saber se isso está funcionando ou não está funcionando. Esse é um dos argumentos, né?
Eu acho que toda regulamentação, qualquer regulamentação de qualquer atividade, significa perda de liberdade. Perda de liberdade tem várias implicações, não apenas ela limita as nossas possibilidades de escolha, nós, povo, cidadão, pessoas, indivíduos, eles ficam limitados nas suas possibilidades de escolha, porque vem uma norma de fora, né, uma norma impositiva dizendo que você pode escolher só que dentro dessa caixinha aqui, dentro dessas linhas aqui, fora disso você não pode mais escolher. Se você estava escolhendo fora dessas linhas, meu amigo, sinto muito, você vai ter que entrar nessa linha, né? Senão, e se você não fizer isso, você se torna ilegal. Então você passa a exercer uma atividade de forma ilegal. Aí você fica sujeito às forças estatais, né? E a gente percebe isso claramente, né? Os estados que têm uma maior quantidade de regulamentação, de maior quantidade de leis que definem tudo quanto é tipo de atividade, são estados mais pobres, são nações mais pobres. E por que são mais pobres? Porque quanto mais o estado limita as atividades, menos escolhas as pessoas têm, menos possibilidade de inovação as pessoas, os indivíduos têm, menos interesse em empreender, porque eu tenho muitos limites, não é? Eu não tenho liberdade, eu tenho muitos limites. Então você tira inovação, você tira capital, você tira desenvolvimento, você tira economia, né? Então isso é muito evidente. A gente consegue notar isso hoje, que parece que o mundo tá começando a girar assim, né? Mais para a direita, né? E a gente tem a Europa, o nosso velho continente, de onde brotou aí a nossa civilização ocidental, tá uma decadência, mas a gente tem, né, começa a ter ali uma pontinha para um outro lado ali na Itália. Nos Estados Unidos eu não preciso nem dizer, né, quer dizer, um vetor totalmente progressista agora está virando para outro lado e a gente já começa a ver resultados dessa virada em diversos setores, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você pega o setor da saúde, está borbulhando lá, né? Muitos questionamentos, muitas quebras de tabus, premissas, etc. Quer dizer, você está dando voz para a dissidência dos discursos hegemônicos aí de décadas, né? Isso é uma coisa muito boa, porque primeiro você amplia o debate público, segundo você tem possibilidades de iniciativas de diversas fontes, não só de uma, né? Na América Central, a gente vê também El Salvador ali fazendo coisas bem diferentes, né? Também dando um viés completamente diferente daquilo que vinha sendo historicamente já ali, né? E aqui na América do Sul a gente tem a Argentina, né? Que está também, de novo, né? Virando para um outro lado. E uma das características que esses países estão fazendo, você pega Estados Unidos e Argentina, por exemplo, com essas administrações mais à direita, mais liberais, até libertárias, você percebe claramente uma atitude do Estado, do governo, de desregulamentar. Desregulamentar. Então, isso quer dizer o quê? Tirar leis que limitam as iniciativas e as atividades. Isso implica em mais liberdade, mais iniciativas, mais desenvolvimento, mais prosperidade. Então, em linhas gerais, eu vejo com muitas e muitas e muitas ressalvas, para usar aqui de eufemismo, a só ideia de regulamentar a educação domiciliar. Eu acho completamente desnecessário. Completamente desnecessário. Não precisamos ter lei nenhuma que regulamente a educação domiciliar. Minha visão, ok? Eu sei que é um pouco polêmico isso, né? Porque as famílias estão vivendo numa situação de insegurança jurídica por conta das atitudes ideológicas e preconceituosas de autoridades públicas, desde o Conselho Tutelar até o Judiciário. Então, elas entendem que, em havendo uma lei que regulamente a atividade, elas sairiam desse nível de insegurança. Eu discordo. Eu acho até bastante perigoso. Minha opinião, de novo, né? Assim, é só a minha opinião aqui, ok?
Acho perigoso, especialmente esse projeto de lei que está aí rolando no Senado, né, que já passou pela Câmara dos Deputados, já teve não sei quantas audiências públicas no Senado e tudo mais, e agora está lá, né, o Brasil preocupado com outras coisas, e está lá no Senado, e muita gente fazendo força para passar. Se a gente for ler esse projeto de lei, até escreva aqui nos comentários se você quer que a gente analise mais do ponto de vista jurídico esse projeto de lei, que daí a gente pode ter uma conversa bem legal sobre isso também. Mas a minha opinião sobre esse projeto de lei é o quê? Tem tantos limites, mas tantos limites, para você ter uma ideia, as famílias educadoras são obrigadas a matricular a criança na escola de qualquer jeito. Tá? Você pode educar em casa, mas ela tem que estar matriculada na escola. E a escola faz avaliações periódicas para verificar se a criança está aprendendo ou não está aprendendo, tá? Então, qual que é o grande problema disso, né? Você obrigar a criança a se matricular na escola é você obrigar a criança a entrar num sistema de educação que você discorda, né? Outra, avaliar periodicamente. Quem que está avaliando periodicamente? Eu, por exemplo, aqui em casa, a gente trabalha, por exemplo, linguagem, a língua portuguesa, a gente trabalha com formação literária, a gente trabalha com etimologia, a gente trabalha com ditado, a gente trabalha com a caligrafia, a gente trabalha com o uso de dicionário, a gente trabalha com muita leitura, com interpretação de texto, né? A escola não faz essas coisas. Então, quem é que tem a capacidade de avaliar minha filha sobre o que ela está aprendendo, não é? Então, que avaliação que será essa? Será aquilo que ela não está aprendendo? Não é? Então, a escola, do jeito que está, é só você ler a BNCC para você ver qual é o objetivo da escola. A gente sabe qual é a finalidade da educação escolar, a gente já falou aqui em outros vídeos, né? E são finalidades muitas vezes que a gente não concorda, a gente não quer só isso. A gente quer mais do que isto. Isto o quê? Formar trabalhadores obedientes e dependentes do Estado. A gente quer que as nossas crianças sejam mais do que trabalhadores obedientes e dependentes do Estado, não é? Mas o Estado quer que seja isso. Então, na medida em que você obriga a sua criança, homeschooler, né? A sua criança que está sendo educada em casa, a se matricular numa escola, para que ela seja avaliada por esta escola, o que se pretende não é permitir que a família eduque conforme os seus princípios, seus valores, o seu projeto político-pedagógico. Não é isso. É, de novo, conformar também as crianças que estão sendo educadas em casa aos objetivos estatais, sejam eles quais forem. Ou seja, é você tirar, de novo, da família aquilo que está garantido lá na Declaração de Direitos Humanos, de Direitos do Homem, não é? Que é a primazia da família pela escolha do gênero de educação dos seus filhos. Então, uma regulamentação como essa faz isso, ela iguala todo mundo, ela coloca todas as crianças no mesmo nível e esse nível é lá embaixo. De novo. Então, eu te permito estudar em casa, mas você tem que ser avaliado aqui pela escola. E por que é tão problemático isso? Porque este projeto de lei, essa proposta, ela prevê isso, que se a criança educada em casa não passar nessas avaliações da escola, é cassado o direito da família de ensinar em casa, de educar em casa. E ela tem que começar a frequentar a escola. Então, veja, na minha concepção, esse projeto de lei que aí está, ele, primeiro, obriga todo mundo a entrar no sistema, e a gente sabe bem o que é isso, o que é entrar no sistema, seus dados pessoais, da família, das crianças, fica tudo lá, tá? E o conteúdo, os valores, os princípios educacionais, eles não podem mais ser aqueles da família, eles têm que ser aqueles da escola, porque a criança vai ser avaliada nesses termos. Claro que, evidente que, isso seria ainda melhor do que proibirem efetivamente a educação domiciliar. Mas não é melhor do que está hoje, não é? Veja, se esse projeto de lei passa, nós, famílias educadoras, vamos começar a ser obrigados a ensinar aquilo que a escola está ensinando, que é justamente o que a gente não concorda.
A gente não concorda com aquilo, a gente quer algo mais para os nossos filhos. Se nós queremos, por exemplo, se dos nossos objetivos educacionais é formar pensadores, livres pensadores, e esse não é o objetivo da escola, os nossos filhos não serão avaliados de acordo com esta proposta político-pedagógica nossa. Não, eles serão avaliados de acordo com a proposta político-pedagógica da escola com que ele está matriculado, que é uma escola estatal, que tem que obedecer toda a regulamentação das escolas, de uma educação escolar. Então percebe que assim, esse projeto de lei que está aí em tramitação no Congresso, ele meio que elimina a educação domiciliar, ele iguala a educação domiciliar a uma educação escolar, só que feita em outro local, ao invés de fazer no prédio da escola, é uma educação escolar feita na casa das famílias, né? Então, realmente, no meu modo de ver, não é uma coisa boa. Qualquer regulamentação tem que ser muito bem pensada para saber se é realmente necessário. No caso específico da educação domiciliar, quando que nós poderíamos imaginar a necessidade de uma regulamentação? Partindo do pressuposto evidente e óbvio, como a gente já defendeu em outro vídeo aqui, se você não teve oportunidade de assistir, eu te convido a ver, porque ele esclarece algumas coisas a respeito da situação jurídica da educação domiciliar no Brasil. Nós temos esse direito de educar. Então, evidentemente, o ordenamento jurídico atual no Brasil é de inexistência de proibição da educação domiciliar, certo? Não há. O que está acontecendo é perseguição, é aplicação equivocada, aplicação errada do direito por autoridades públicas, desde conselheiros tutelares, passando pelo Ministério Público e caindo lá então no Judiciário. Fundamento jurídico mesmo de peso não há. Há preconceito, porque ainda as pessoas pensam, essas autoridades foram todas escolarizadas, devidamente escolarizadas, e elas igualam o conceito ou o significado de educação com o significado de escola. Então é uma interpretação rasa, pobre, né, do que é educação, do que é escola e do que a Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos dizem a respeito disso. Então é isso que está acontecendo. Então, na minha concepção, o que devemos corrigir é o que está errado, não o que está certo. O que está errado é essa estrutura estatal de Conselho Tutelar, Ministério Público e Judiciário não ter conhecimento prático a respeito de como funcionam as famílias educadoras e como é a prática de educação domiciliar para julgar. Que, no meu entender, é esse o grande problema. Você vejam que, nesses casos emblemáticos, como o caso da Rejane, sequer está sendo ouvido, né? Inclusive em violação ao próprio ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Sequer esse adolescente, o filho dela, está sendo ouvido para saber se aquilo está fazendo bem ou mal, se aquela prática da educação domiciliar está vindo no maior interesse da criança e do adolescente, não é? Então, esse tipo de ausência de avaliação, mesmo uma situação judicializada, sem ter essa oitiva, né, sem dar a oportunidade da família ser ouvida, da criança e do adolescente ser ouvido, isso é que está errado, e não a falta de regulamentação. Então, primeiro de tudo, a gente tem que sair desse lugar de que achar que a gente só pode fazer aquilo que tem uma lei que diz que nos permite. A gente só pode fazer aquilo que o Estado nos dá licença para fazer. A situação é inversa, minha gente. A gente pode fazer tudo o que não é proibido. E não há proibição. Logo, a gente pode fazer. Dentro da nossa estrutura normativa, vige o princípio da liberdade. Você pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Então, quando vem uma regulamentação, vem o quê? Proibições. E aí você não pode fazer, porque daí isso, aquilo, aquele outro é proibido. Ou você pode fazer, mas só se for assim, só se for assado, né? Então, esse é o grande problema da gente discutir a regulamentação dessa atividade. É você tolher a liberdade, você igualar todo mundo por baixo e, portanto, evitar e diminuir drasticamente ou até eliminar os grandes benefícios da prática da educação domiciliar.
vamos separar aqui, né? Tem gente que acha que precisa regulamentar a educação domiciliar, essa prática, porque dá mais segurança para as famílias educadoras que estão sendo perseguidas. Qual que é o raciocínio? Bom, eu entendo uma lei e as famílias educadoras cumprindo essa lei, acabaria então a possibilidade dessas autoridades públicas perseguirem essas pessoas. Eu não acredito muito nisso, sinceramente. Porque nós temos um ordenamento jurídico que, como eu acabei de dizer, né, ele não proíbe a educação domiciliar, de modo que ela é permitida. Se não proíbe, eu posso fazer o que eu quiser. Posso fazer tudo o que eu quiser, desde que não haja proibição. Então, na medida em que não existe proibição, e o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso, né? Reconheceu, felizmente, não é? Reconheceu que não existe proibição da prática da educação domiciliar. Então, e portanto, é uma atividade lícita, e mesmo sendo uma atividade lícita, está havendo perseguição das famílias por essas autoridades contra o direito, né? Em violação aos tratados internacionais de direitos humanos, em violação ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, em violação à própria LDB, em violação à Constituição Federal. Então, essas decisões estão efetivamente violando, né? Quando, obviamente, se trata de famílias educadoras. Então, veja, nós temos um ordenamento jurídico que protege a atividade da educação domiciliar e ele não está sendo respeitado pelas autoridades públicas. Então, de verdade, não há nenhuma garantia que, vindo uma lei que regulamente essa atividade, essas mesmas autoridades públicas vão respeitar o desejo e a vontade e a liberdade dessas famílias educadoras. Especialmente um projeto de lei que está aí, que a gente vê, né? Quer dizer, não passou no teste da escola. É muito fácil fazer a tua criança não passar no teste da escola. Por exemplo, vamos falar lá. Eu coloco um monte de ideologia queer, que é o que vem acontecendo nos Enems, né? E eu não passei isso em casa? Eu não passei isso, daí porque eu sou contra isso, eu acho que isso é acientífico, além de tudo, além de ferir os meus valores morais, os bons costumes e tudo mais, que ainda está escrito no direito, né, nas nossas leis, não é? Os princípios da família, etc. Está fora do meu projeto político-pedagógico, mas você fez a pergunta e a criança não sabia responder, porque, obviamente, eu não ensinei esse tipo de bobagem para ela, então ela não vai passar. Ela não vai passar. E aí, pronto, olha aqui, a escola diz, não passou, não estão educando direito. Bora para a escola. O que eu quero dizer é o seguinte, autoridades públicas que estão violando a legislação atual vão violar uma legislação posterior. Né? Ah, Marília, mas daí vai ficar mais difícil, né? Porque daí tem lei e tal, não sei o quê. Olha, a gente está vendo o quão fácil é para o judiciário violar sistematicamente a Constituição, as leis, os direitos individuais mais básicos, os direitos humanos, não é? Porque o que acontece, né? Infelizmente isso, né? Aquela síndrome do pequeno poder, às vezes nem tão pequeno assim, né? Quando a pessoa está investida daquele poder, daquela autoridade, ela sente que ela pode mesmo. Ela tem a caneta, entendeu? Então, se eu disse bom dia para você e eu não gostei do jeito que você respondeu bom dia, eu vou te canetear aqui. Não importa se você tem direito ou não, eu tenho poder. E a consequência disso é muito fraca, porque as famílias temem isso, porque realmente estão sendo literalmente perseguidas, né? Então, às vezes, na primeira, segunda investida dessas autoridades, a família já recua. Ou seja, a caneta funcionou muito bem. Foi abuso de poder? Foi. Foi além do direito? Foi. Mas funcionou porque eu fiz elas recuarem e fazerem o que eu queria que fizerem. Não aquilo que está no direito, mas o que eu queria que fizessem, né? Então, assim, pode ser que inibam algumas autoridades? Pode. Não sei como é que vai passar a lei, né? Porque até lá, né, como dizia Otto von Bismarck, né, salsichas e leis é melhor a gente não saber como é que são feitas. Ainda que passe, pode ser que iniba algumas autoridades? Pode, mas aquelas que quiserem mesmo, eu não vejo nenhum empecilho, especialmente nos dias de hoje, que a gente tem visto tantas aberrações jurídicas propagadas aí pelas mais altas cortes do país, não é? Então, isso se reflete também na parte de baixo, né? As instâncias mais baixas aqui repetem aquilo. Se ele pode ir lá, então tá liberado aqui, pessoal. Podemos fazer o que a gente quer aqui, que vão nos obedecer, não é? Você frequenta, por exemplo, uma audiência com o juiz, muitas e muitas vezes o juiz toma decisões sem fundamentar essas decisões.
sem fundamentar. E está escrito claramente na Constituição Federal que as decisões judiciais têm que ser fundamentadas, não é? Ou com fundamentações assim as mais esdrúxulas. Não, é porque está escrito no livro tal. Né? Não, é porque eu quero, porque eu considero, que eu, juiz, estou considerando que este é o melhor. Não é? Quer dizer, é um julgamento mesmo. E a gente se organizou em sociedade desse jeito. Então, eu não vejo com bons olhos, tá? Eu não vejo com bons olhos essa necessidade absurda de você regulamentar tudo quanto é tipo de atividade. Um segundo argumento que se levanta em benefício da regulamentação da educação domiciliar é assim, não, mas veja, aí se você não regulamentar, qualquer um vai poder ensinar as crianças. Qualquer um? Você que já é família educadora, me diga que qualquer um vai poder educar suas crianças? É assim que funciona, né? Então, assim, esse tipo de posição a gente vê bem, fica evidente, né? Fica muito evidenciado que a pessoa que levanta esse tipo de argumento, ela provavelmente não conheceu nenhuma família educadora, né? Porque, como a gente já disse aqui em outros vídeos, você precisa se reorganizar. Uma família que resolve abraçar essa responsabilidade, né, essa tarefa, ela tem que montar uma estrutura bastante consistente para conseguir dar conta disso, né? Ela tem que alterar sua realidade, alterar suas circunstâncias, se reorganizar totalmente, inclusive em termos financeiros, para poder assumir essa responsabilidade de educar os seus filhos. Então tem que querer muito, né? Então não é qualquer um que pode educar os seus filhos. São famílias que querem muito. Isso em primeiro lugar, né? Quer dizer, você querer regulamentar uma atividade porque senão qualquer um faz, é um argumento muito fraco no meu ponto de vista. Porque, em primeiro lugar, qual é o problema de qualquer um fazer uma atividade? Qual é o problema? Por exemplo, eu aqui estou fazendo um vídeo para você assistir. Você imagine se essa atividade de fazer vídeos para as pessoas assistir tivesse uma lei dizendo como que eu tenho que fazer, quem que eu tenho que contratar, quanto que eu tenho que pagar para quem contratar, se eu tenho que contratar ou não tenho que contratar, que tipo de equipamento que eu tenho que utilizar, que hora que eu posso postar, quantos minutos tem que fazer. Quer dizer, você tira totalmente as possibilidades de liberdade das pessoas dizerem o que querem. A gente já está na beira disso, né? A gente tem coisas que, assim, bem complicadas que estão querendo regulamentar, né? Nessa área aqui. Agora você imagine se todas as atividades que a gente inventa, que a mente humana é capaz de inventar, tivesse alguém dizendo assim, não, mas tem que pôr uma lei aí, tem que colocar limites, porque senão qualquer um faz. Qual é o problema de qualquer um fazer? Qual é o problema? Ah, mas isso significa educação perfeita. Lembra? São famílias que abriram mão de muita coisa, que renunciaram a muita coisa para poder educar seus filhos, que estão querendo fazer isso. Não são qualquer um. Não é? E outra, precisa ter curso superior, precisa isso, precisa ter qualificação, precisa ter curso de pedagogia. Gente, vamos parar para pensar um pouquinho? Assim, qual é o resultado da educação escolar? As pessoas que estão saindo de 13, 14 anos de sistema escolar estão saindo qualificadas? As pessoas que estão fazendo pedagogia, elas estão saindo qualificadas para ensinar as crianças lá na escola? Qual que é a ideia? Olha, para você dizer que precisa regulamentar exigindo qualificação da família para educar os seus próprios filhos, é você ignorar a tragédia absoluta e cada vez mais degradante que está a educação escolar. Você só poderia dizer isso se nós tivéssemos uma educação escolar de excelência. Mas excelência eu tô falando. Tô falando excelência, sim. Tipo, 98% das crianças que terminam o ensino fundamental são proficientes na língua materna. Aí você pode vir falar de, não, precisamos aí regulamentar, precisamos ficar muito de olho aí na qualificação da família,
Porque senão, que tipo de criança que vai educar? Que tipo de criança que a escola está educando? Com todas as inúmeras qualificações dos profissionais de educação, das estruturas governamentais de controle, de fiscalização e de tudo que você possa imaginar, com esse mercado gigante de milhões de pessoas penduradas no Ministério da Educação, nas secretarias de educação estadual, municipal, etc., não é? Tá saindo só coisa boa, né? Para você chegar a dizer que uma mãe não é capaz de alfabetizar o seu próprio filho, não é? Quer dizer, o que a gente está vendo é uma caminhada, uma jornada de décadas de destruição da inteligência das pessoas e do letramento das pessoas. E quando as famílias dizem assim, não, peraí, eu consigo fazer melhor do que isso, pelo menos eu vou tentar fazer melhor do que isso aí, eu não quero que meu filho passe todos esses anos aí para sair analfabeto, funcional no mínimo, quando sair dessas décadas aí de sistema e ainda todo quebrado em termos de valores, de vícios, de amizades, de socialização, né? A pessoa não sabe falar em público, não sabe fazer amizade, porque ficou trancado na prisão, na escola durante 12, 13 anos lá dentro, naqueles 4 muros, né? Com detector de metal e catraca lá dentro, entendeu? Quer dizer, você tem que dar um sistema excelente para vir julgar ou tentar regulamentar, tentar ditar regras e requisitos de famílias que estão renunciando a um mundo de coisas para poder educar melhor os seus filhos, para poder dar uma educação melhor do que a escola está dando, porque não está satisfeito com a educação escolar, onde está cheio de requisitos todos preenchidos lá. Né? Educação escolar tem um monte de requisitos, um monte de lei, um monte de regulamento, um monte de profissional, um monte de coisa, e tá dando no que tá dando. O QI médio do brasileiro tá 83 e caindo. Já foi melhor, agora tá caindo. Quer dizer, é um sistema que não tem lugar de fala para questionar a qualificação das famílias que querem educar seus filhos em casa, né? Quer dizer, não, gente, não mesmo. Por fim, eu digo uma outra coisa aqui. Olha só, as famílias educadoras, que são aquelas que renunciaram à sua própria vida e tal, tarará, se reorganizaram para poder educar seus filhos, o que elas querem é uma educação de excelência. Se a escola fosse excelente, elas não estavam optando por uma educação domiciliar, beleza? Então, a opção que a família tem, a educação domiciliar, é essa educação escolar que a gente não está satisfeito. Certo? Quando você começa a exigir qualificação dos pais, da família, por lei, para poder ter o direito de educar os seus filhos, você está excluindo um monte de gente que se autoeducou. E olha, a gente parece que ficou tão embotado com o sistema escolarizado que a gente não percebe. Mas nós todos, nós aprendemos muito mais fora da escola do que dentro da escola. E a gente aprende de diversas formas. Não necessariamente dentro de uma sala de aula com o professor passando conteúdo, né? Você aprende com um tutorial na internet, você aprende com uma outra pessoa que sabe fazer uma coisa, ela vai lá e te ensina. A gente aprende vendo um vídeo aqui, ouvindo um podcast, lendo um texto. Nós aprendemos de muitas formas. E muitas vezes, muito melhor. Você que tem curso superior, que tem pós-graduação, etc e tal, e já tem alguns anos de estrada na sua profissão, me diga aqui nos comentários se você já não se viu falando isso ou ouviu de alguém que fala assim, olha, eu fui aprender mesmo a advogar, a medicina, exercer a medicina e tal, depois que eu me formei. Daí é que eu fui aprender mesmo. Então, veja, a gente está num sistema escolarizado, e nesse momento eu incluo também o ensino superior, que nos vende diplomas. Nos vende pedaços de papel, que a gente chama diplomas, porque esses pedaços de papel, na verdade, eles são tickets. São ingressos que nos permitem adentrar em determinados ambientes que nós queremos. Como, por exemplo, advogar, exercer a medicina,
o magistério e assim por diante. Então, são passes, são tickets esses papéis. E nós sabemos isso na prática, que esses tickets só indicam que nós passamos pela maquininha do sistema para conseguir esse papel. Não indica de jeito nenhum que nós somos competentes e temos capacidade plena de resolver todos os problemas que acontecem no exercício dessas profissões. Não, isso a gente vai aprender depois, né? Aí na prática a gente começa a aprender. Então veja, você exigir por meio de uma lei que as famílias educadoras, que os pais, as famílias educadoras tenham diploma de nível superior, que isso, que aquilo, ou qualquer outro tipo de exigência, é você exigir que ela passe por esse sistema cujos resultados são péssimos, para daí ela ter o ticket para poder então educar seu filho em casa. Olha, não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Eu defendo isso aqui, inclusive, né? Que a gente tem que se autoeducar, porque quando a gente quer buscar realmente o conhecimento, ele não está nas cadeiras escolares e universitárias. Ali a gente tem um glimpse, né? Quando a faculdade é boa, quando a escola é boa, você tem uma pálida noção do que é algum conhecimento sobre algumas coisas que existem no mundo. Mas aquilo que você quer mesmo saber, é você que vai ter que resolver. Você que tem que assumir a responsabilidade pelo seu aprendizado. E justamente o que as famílias educadoras ensinam aos seus filhos é isso. Olha, eu estou apresentando o mundo aqui para você. Existe tudo isso aqui. A partir dessas ferramentas que nós desenvolvemos juntos, você, criança, vai assumir a responsabilidade do seu próprio aprendizado. E você vai decidir o que é que você vai ser e o que é que você vai fazer da sua vida. Para sobreviver, para construir, colaborar com a construção, eventualmente, de um mundo melhor, se isso você considerar que é um valor, você vai fazer isso. Essa é a sua parte agora. E isso a escola não ensina. Não é isso que a escola quer. A escola quer trabalhador obediente e dependente. Não é? Então, assim, da minha visão, é a minha opinião, né? Você regulamentar a educação domiciliar implica em você limitar as possibilidades que hoje não são limitadas. Implica em você achar que o Estado precisa pôr o dedinho nessa atividade. Ah, Marília, mas e como é que faz se não conseguir? Como é que completa o ensino fundamental? Como é que completa o ensino médio? Como é que vai fazer uma faculdade? De novo, essa é uma corrida para o ticket. E que existem soluções, né? As crianças fazem os exames nacionais aí para a faculdade, por exemplo, faz o Enseja, passou no Enseja, tendo sido educado totalmente em casa, passou no Enseja, recebe lá o seu certificado de conclusão de ensino médio, apta a ingressar na faculdade. Agora veja, para quem fala isso, entende ainda, e esse é um tabu talvez, ou uma premissa, um paradigma que a gente tem que começar a quebrar, está pensando que todos precisam e querem esse ticket. Precisam deste ingresso, desta entrada, desse papel ao final e ao cabo de um processo educacional. Imagine um mundo em que talvez existam pessoas que não querem isso, que não se importam com isso. E que sejam muito, mas muito mais educadas e cultas que as pessoas que passaram por esse sistema atrás, nessa corrida atrás desses papéis. Trabalhe com essa hipótese. Eu trabalho com isso. Eu fico imaginando, e se minha filha não quiser passar por esse sistema? Se ela for uma empreendedora, como há muitos empreendedores aí, que não tiveram interesse em correr atrás desse papel. Significa que ela será uma pessoa inculta, que não terá acesso à cultura, à alta cultura, que não será uma pensadora. Muito contrário, é capaz dela ser justamente uma pensadora, uma pessoa muito culta, porque não está preocupada em correr atrás desses papéis, né? Dessas entradinhas, desses diplomas. E eu vou ter que respeitar isso.
E essa será, vamos dizer, se ela for uma livre pensadora, ela vai ter o direito de dizer assim, quer saber? Acho que não. Acho que eu não quero não. Acho que eu quero empreender aqui, eu quero fazer uma empresa, o meu propósito é diferente. E para o meu propósito eu não preciso disso. Quando que ela vai ter que entrar nesse sistema? Se ela justamente quiser exercer uma profissão regulamentada. Ou seja, uma profissão que tiraram a liberdade de ser exercida caso você não tenha o papel. Né? Ou seja, você percebe, né, que isso é um mercado. É um mercado. Educação é um mercado, é um mercado. Ó, você faz isso que eu te entrego isso. E isso aqui que eu vou te entregar, esse papelzinho que eu te entregar aqui, te dá acesso a isso e aquilo. Outro mercado, cheio de gente em volta, milhões de pessoas vivendo desse mercado da educação. Né? Então, assim, para concluir, né, regulamentação, de cara, eu não sou favorável a regulamentar as atividades. As atividades tinham que ser o mais livres possível, porque aí é que a gente consegue prosperidade. Né? E regulamentar a educação domiciliar é você eliminar pessoas que poderiam fazer muito bem, e não vão fazer por conta dessas limitações estatais. Né? Então, eu vejo assim, se fosse necessário uma regulamentação para a educação domiciliar, eu faria uma lei com um artigo. É permitida a educação domiciliar. A educação domiciliar pode ser exercida por qualquer pessoa que assim deseje. Né? Lembrando, né, que quem busca isso é o oposto de negligente. E para a negligência, a gente já tem regulamentação que chegue. Né? A gente tem o abandono intelectual aí, que um monte de gente que faz força para enquadrar famílias educadoras, né? Então, a negligência é outro assunto, o que a gente não tem a ver com educação domiciliar, né? Negligência e educação domiciliar são coisas que não combinam, que não estão no mesmo patamar, porque quando você fala de educação, de novo, né? Quando você fala de educação domiciliar, você está falando de famílias que renunciaram a um monte de coisas que outras famílias não querem renunciar, não estão dispostas a renunciar, justamente para educar seus filhos. Para ser o oposto do que é negligente, para ser extremamente, né, diligente. Para ser diligente, né? Então é o oposto, quer dizer, não combina uma coisa com a outra. Tá? Então, da mesma forma, não combina regulamentar, exigir qualificação técnica da família para isso. Não, a família, veja, até porque a educação domiciliar, ela admite que a família contrate profissionais para educar seu filho, como era antigamente, né? Antes de virar essa pira total de escola obrigatória, né? Então, antes, famílias mais abastadas, elas contratavam preceptores, tutores. Não era a família que ia lá dar aula para o seu filho. Eles tinham os profissionais que fizessem isso, mas aqui, profissional que eu contrato, que eu conheço, que eu sei de onde vem e que tá ali, que eu estou de olho, que se tá ensinando uma coisa que não bate com o que eu penso, com o que eu quero que ensine, eu posso intervir imediatamente, né? Pessoas mais qualificadas. Tá cheio de família educadora, de mães educadoras, que chegam num ponto e dizem assim, olha, o meu filho já me superou em termos de conhecimento e de conteúdo. Meu filho já me superou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer alguém melhor que eu para educar meu filho, para continuar acompanhando meu filho nessa jornada, até que ele assuma a responsabilidade da educação dele mesmo. E ele vá nessa busca, né? Nessa busca que dura uma vida inteira, né, minha gente? A gente está aqui, né? Nós estamos fazendo o que aqui? Nos autoeducando, não é mesmo? Então, exigir qualificação da família é ignorar como é que funciona, como é que pode funcionar a educação domiciliar. Não é a família necessariamente que está lá de mão própria, não é? Dando aula para o seu filho ou ensinando seu filho. Não é. Ou às vezes é até uma fase, depois não é mais. Né? E quando você começa a exigir isso, você não conhece. Primeiro, você não conhece a famílias educadoras, você não sabe como é que é o processo inteiro, né? Você não tem essa noção do processo inteiro, desde pequenininho até chegar à maioridade. Né? Dentro da educação da família, sobre a tutoria da família, sobre a tutela da família. Né? Que é isso que importa, não é a família em si lá da aula, é a tutela da educação da família, é isso que a gente está falando. E quando você regulamenta essa atividade, a tentativa de você regulamentar, para mim é isso, entendeu? Por isso que eu sou
contra, digamos, a regulamentação da educação domiciliar, né, por meio de lei. Por quê? Porque é uma tentativa de você regulamentar a tutela da família sobre a educação dos filhos, né, das crianças. Não tem nada a ver com você ir lá de mão própria dar aula para o seu filho. Isso é uma possibilidade, entre muitas que existem na educação domiciliar, né? Então, assim, a gente tem que discutir isso, eu acho importante, eu gostaria muito que você reserve um tempinho para você comentar o que você acha disso. Se a regulamentação da educação domiciliar é uma necessidade para as famílias ou uma necessidade para o Estado. O que é que se quer aí? Qual que é a sua opinião sobre isso? Me conta aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre essa ideia da gente regulamentar a educação domiciliar, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui e te aguardo no próximo vídeo.